Olá, pessoal. Na última aula, nós trabalhamos a tabela periódica, certo? Encerramos, finalizamos ali o assunto. Agora, nós vamos estudar os assuntos de física, né? Ciências do nono ano, a gente estuda física também. E hoje nós vamos começar pela mecânica, certo? Então, mecânica é a área da física que estuda o movimento, certo? Nós temos a cinemática, que estuda o movimento sem considerar as causas, ou seja, nós vamos estudar a velocidade, o tempo gasto no movimento, e a dinâmica, que é o estudo do movimento considerando as causas. E quem é que causa o movimento? A força, né? Aqui a lei da gravidade, derrubando a maçã em Isaac Newton aqui o homem puxando aqui a criança, né? Usando força. Então, na dinâmica a gente estuda a força, na cinemática a gente estuda o movimento sem considerar a causa, que é a velocidade. Então, mas para estudar cinemática, a gente vai precisar conhecer alguns conceitos. O primeiro conceito é o referencial. É o ponto que determina se o objeto está em movimento ou em repouso. Então, aqui está passando um carro, posso dizer, ó, a senhora está olhando o carro passando na rua ao lado da árvore. Então, a árvore vai ser o referencial dessa mulher aqui, certo? Referencial é o ponto por onde a gente considera para estudar o movimento. Movimento. Movimento é a mudança de posição para se aproximar ou afastar do referencial. Então, se nós marcarmos um tempo e um objeto mudar de posição durante esse tempo, ele está em movimento. Se ele não mudar de posição em relação ao tempo, quer dizer que ele está em repouso. Então, por exemplo, prestem atenção nisso. Agora, o celular que está na frente de vocês aí, está em movimento ou em repouso? Você não pode responder, porque eu não falei o referencial. Agora, se eu falar, o celular que está na sua mão está em movimento em relação a você, quem é o referencial? Você. O tempo vai passar e o celular vai continuar aí na sua frente. Então, ele está em repouso. Agora, se eu falar, o celular está em movimento em relação ao Sol? Sim, ele está em movimento em relação ao Sol, porque o planeta está girando. Então, no decorrer do tempo, você e o celular estão mudando de posição, certo? A trajetória é a linha que determina as diversas posições que um objeto pode decorrer no tempo, né? Aqui uma trajetória irregular, uma pista, né? Uma trajetória retilínea, circular, elíptica, né? Vai formando, né, os tracejados aqui do movimento, ó, circular, elíptica, aqui curvilínea ou parabólica, né? Quando joga alguma coisa para cima, ela cai, né? Helicoidal, girando, né, em torno do próprio eixo. Bom, você tem que entender o seguinte, que tanto a trajetória quanto o movimento dependem do referencial. Por exemplo, se uma bola cai de cima do teto desse ônibus, né? Para quem está dentro do ônibus, a bola está caindo em linha reta. Para quem está fora do ônibus, a bola está caindo em forma curvilínea ou parabólica, né? Então, vai depender do referencial. Se o referencial for dentro do ônibus, vai ser retilíneo. Se for fora do ônibus, vai ser parabólica. Posição e deslocamento. Posição é o lugar que a gente vai considerar para estudar, né? Cada posição que o móvel vai. Quilômetro 20, quilômetro 25, quilômetro 19, né? E deslocamento é a distância entre o espaço inicial e o espaço final. É só diminuir. Final menos inicial, certo? Aqui, por exemplo, ó, a distância é o azul. O deslocamento é o vermelho. Então, não importa se ele foi, voltou, fez curva, o que importa é o espaço inicial e o espaço final para calcular o deslocamento. Aqui, ó, espaço final menos espaço inicial. É assim que se calcula o deslocamento. Então, por exemplo, esse cara aqui, ó, ele saiu de bicicleta do ponto A, que é o ponto zero, foi para o ponto C, que era 50 metros, e voltou para o ponto B, que era 20 metros. Qual a distância percorrida? Bom, a distância percorrida é só você somar. Ele andou 50 para frente e 30 para trás. Porque aqui é o ponto 20, né? Então, ele andou 30 para trás. Então, 30 mais 50, 80 metros. Agora, qual o deslocamento? Não importa se ele foi, se ele voltou, importa inicial e final. O inicial foi 0, o final foi 20. Então, 20, que é final, menos 0, que é inicial, igual a 20 metros. Então, tem diferença. Distância percorrida e deslocamento. Certo? E para medir o intervalo de tempo,
Aí nós diminuímos o tempo final do tempo inicial. Então, por exemplo, se você sair da sua casa 1 hora da tarde e chegar na escola 1h10, qual foi o tempo gasto? 1 hora e 10 menos 1 hora, 10 minutos. Né? Simples assim. O tempo nunca pode ser negativo, né? Porque o tempo não anda para trás. Certo? Então, por hoje é só, pessoal. Fiquem em casa e sejam felizes.